Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura bíblica de hoje. Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e agora nós vamos iniciar mais uma leitura. Estamos lendo a Bíblia toda em um ano e hoje nós já estamos no dia 14 de fevereiro e tem sido uma grande bênção. Sempre observando aquele tripézinho ideal aqui do nosso canal. Uma perninha desse tripé é ler a Bíblia e aprender sobre Deus, da revelação de Deus a nós. Isso vai alimentar a nossa alma. Segundo, nós vamos também orar. Isso é relacionamento com Deus. Isso é submeter a Deus os seus anseios, os seus projetos, quem você é e interagir com o Senhor em oração. E a terceira perna do tripé, para que ele fique em pé, é a prática do que nós estamos lendo na palavra, do que nós estamos colocando a Deus em oração. Assim a gente sai da teoria, sai do conhecimento e vai para a prática. E isso é fundamental para que se consiga construir algo duradouro em Deus. Então sejam bem-vindos, sempre tenha essa mentalidade. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar todos os dias e eu vou buscar praticar algo todos os dias daquilo que eu li, daquilo que eu orei na minha vida. E isso vai fazendo com que o seu muro, o muro da sua vida, a sua construção de vida, sua casa espiritual, então vamos mudar a palavra, um dia fique muito bonita. Talvez hoje ela esteja em escombros, totalmente destruída, mas ela pode um dia estar totalmente construidinha, você adotando esse princípio de ler a Bíblia, de orar e de buscar praticá-la todos os dias. Sejam bem-vindos. Eu também tenho o meu Telegram, que está aqui na descrição do vídeo, você pode me seguir lá, e tem também o meu Instagram, fique à vontade. Hoje é dia 14 de fevereiro, nós vamos ler os seguintes textos. Êxodo capítulo 37, versículo 1 até Êxodo 38, capítulo 31. Capítulo 38, versículo 31. Êxodo 37, 1 até 38, 31. Depois nós vamos a Mateus, capítulo 28, o último capítulo de Mateus. Mateus 28, versículo 1 até o versículo 20. Depois nós vamos a Salmos, no livro dos Salmos, o Salmo 34, versículo 11 até Salmo 34, versículo 22. E depois finalizaremos com Provérbios, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus e que ela alimente a sua alma agora, que ela fale com você neste momento. Êxodo 37, versículo 1 diz: Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia. Aqui nós já estamos na execução do projeto do tabernáculo que Deus deu a Moisés. Aqui estamos vendo então uma execução. E essa figura chamada Bezalel é muito importante aqui nesse trabalho. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 metro e 15 centímetros de comprimento e 67,5 centímetros de largura por 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. Passou-as por dentro das argolas, dando dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar de expiação de ouro puro. Media 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa, de modo a formar uma só peça de ouro, como a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. E Bezalel fez também a mesa
de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu-a com ouro puro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíam 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos tinham 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça, com a haste central, e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavios e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 37 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Depois Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as com ouro puro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado, levando e utilizando as técnicas de um perfumista. Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de comprimento e 1,35 metros de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze. Depois fez os utensílios do altar: baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar debaixo da borda. Fez 4 argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para que com essas varas fossem carregadas o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas dos 2 lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte
cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento. Pendurou em 20 colunas, apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de pratas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 argolas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidas de prata, e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou-se uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido, azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata, e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés havia instruído, e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens, de 20 anos para cima. Para fazer as 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a coluna interna, foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de pratas restantes foram usados para fazer os ganchos e argolas para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas à entrada da tenda do templo, tenda do encontro, e para o altar de bronze, com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas, nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio, e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Muito bom, que material precioso, né? Vamos agora a Mateus capítulo 28, vamos ler todo esse capítulo e assim nós finalizamos Mateus e amanhã já leremos Marcos. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo.
Jesus já havia sido pregado na cruz, morrido e sepultado. De repente, versículo 2, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então, o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá, vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas. Assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Olha só, o morto agora está vivo. Louvado seja Deus! Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando ouviram, adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Salmo de número 34, versículo 11 até o 22. Venham meus filhos e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer a Deus. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? É uma pergunta. Refreie a sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo. Nenhum deles sequer será quebrado. Meu Deus! A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Que
preciosidade, hein? Quantas promessas maravilhosas! Provérbios capítulo 9, versículos 9 e 10 dizem assim: instruam o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Senhor, esta é a tua palavra. Eu peço que o Senhor a aplique no coração deste irmão, desta irmã que acabou de ler, e que ela produza fruto precioso para esta terra, para a vida desta pessoa, e também produza muitos frutos para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã na nossa próxima leitura. Convide alguém agora para ler a partir de amanhã com você. Vamos abençoar algumas vidas. Que Deus te abençoe e fique na paz.